E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos falando sobre a história das heresias cristãs. É uma temática bastante interessante porque a gente pode conhecer melhor os primeiros movimentos do cristianismo e o porquê que esses ensinamentos foram deixados de lado no decorrer da história da teologia. Hoje eu vou falar para vocês sobre o segmento mais marginalizado da história da teologia nascente, porque essa era uma heresia judaica ou era uma heresia cristã? Ela era considerada herética por judeus ou por cristãos? Bom, para a gente facilitar esse processo, essa é uma heresia judaico-cristã que eu já vou falar para você, mas antes eu preciso lhe convidar. Se você acha importante o trabalho desse canal, se você acha relevante os nossos conteúdos, então considere a possibilidade de nos apoiar clicando ali em Seja Membro. Então você escolhe um plano Café Master, por exemplo, você paga uma parcela mensal e ainda terá acesso a vários cursos que nós temos aqui disponíveis para os membros do canal. Tem curso na área de História do Cristianismo, de Teologia Sistemática, Teologia Bíblica, tem muita coisa boa para você aprender cada vez mais. Faça parte com a gente. Bom, como a gente estava falando, é uma heresia que tem tanto um traço judaico quanto um traço cristão. E por isso esse movimento foi marginalizado tanto pelo judaísmo oficial quanto pelo cristianismo oficial também. Era um ensinamento que defendia o monoteísmo estrito, conforme característico do judaísmo, né? O judaísmo é um monoteísmo estrito, só há um único Deus, esse único Deus é uma única pessoa, não aceitam essa ideia de três pessoas, ou seja lá quanto for, é apenas um único Deus, uma única pessoa divina, e esse segmento abraçava essa ideia do monoteísmo estrito. Consequentemente, eles não apoiavam a ideia de que Jesus era divino, de que Jesus era Deus. Então é por isso que eles eram excluídos da vivência cristã, oficialmente falando. Mas, por outro lado, também não só mantinham a fé judaica, os ensinamentos judaicos, as práticas judaicas, mas eles também enxergavam Jesus como um ser divino. Jesus não era Deus para esse segmento, ele teve origem num determinado momento da história, ele veio da parte de Deus, mas ele não era divino. Então aqui a gente tem uma problemática séria, porque esse segmento ele é desprezado pelos judeus porque ele, embora seja monoteísta estritamente falando e conserve elementos típicos da fé judaica, ele considera Jesus como um ser divino, o que não é aceito pelo judaísmo. E, por outro lado, ele aceita Jesus como um ser divino, mas não como Deus propriamente dito, o que faz com que esse segmento também não seja abraçado e aceito pelo cristianismo. Entende por que é um segmento marginalizado tanto pelo judaísmo quanto pelo cristianismo? Nós estamos falando do ebionismo, que é um desses ensinamentos que começa a circular no primeiro, no segundo século da era cristã e que, nesse caso, consegue atrair o desprezo de gregos e troianos. Não literalmente, mas o desprezo de judeus e dos cristãos que estão se formando. Eles acreditavam que os seres humanos deveriam viver sob a observância da lei judaica. Eles rejeitavam, por exemplo, a pregação paulina, porque para eles o apóstolo Paulo tinha feito uma transição que começava com o ensinamento judaico, mas tinha aberto esse segmento para qualquer tipo de pessoa, para os gentios serem
inseridos nessa pregação, nessa dinâmica, nessa prática e até na salvação. E por isso os ebionitas não consideravam o apóstolo Paulo, deixavam ele de lado como se ele fosse um subversor da fé judaica. Eles praticavam os ensinamentos, as festas, as observâncias judaicas, mas viam Jesus como um Messias anunciado pela lei e pelos profetas. Basicamente dizendo, eles eram um grupo de judeus que aceitavam a Jesus como Messias que havia sido profetizado pela lei e pelos profetas, né? Muitos cristãos tentam encaixar Jesus em profecias, em falas, em messianismos que nós temos no Antigo Testamento, sendo que o Antigo Testamento não tem em mente, não tem em vista o personagem de Jesus que vai aparecer lá no início da era cristã, obviamente falando, né? E que o cristianismo, como durante muito tempo usa as escrituras judaicas como suas também, vão olhar para esses textos e fazer uma readequação nesses conteúdos, agora sob a luz da fé em Jesus de Nazaré. E os ebionitas, eles fazem essa transição encaixando Jesus nas profecias messiânicas da lei e dos profetas. E para os ebionitas, Jesus, ele era filho de José e Maria, um filho nascido como qualquer outro ser humano nasce através da relação entre esse casal, José e Maria, mas que quando ele foi batizado, ele foi ungido por Deus. Ele foi dotado desse messianismo da parte de Deus e, a partir de então, Deus o usou para a obra que o Messias faria, a partir do batismo de Jesus. O Irineu de Lyon, que é um dos mais importantes nomes da antiguidade cristã, uma das principais fontes historiográficas daquela época, chamou os ebionitas de heréticos e os classificou como gnósticos, como um grupo que se aproximava de ensinamentos do gnosticismo, até porque alguns desses ebionitas eram próximos do Cerinto, que a gente já fez um episódio aqui falando sobre o Cerinto e sobre o gnosticismo também. Os ebionitas usavam os textos de Mateus, claro que é Mateus, porque Mateus é um autor judaico, uma comunidade de origem judaica que usa muitos dos elementos judaicos e que também acreditava que Jesus veio para salvar primeiro os judeus e só incluiria os gentios caso esses judeus tivessem, como fizeram, rejeitado a sua graça e a sua manifestação, né? E eles praticavam a circuncisão, as práticas e festas judaicas de uma maneira em geral. Alguns, inclusive, vão dizer que os ebionitas tiveram muita aproximação com essa teoria, com essa formulação do Marcião. Marcião que estabelece o seu próprio cânon das escrituras que ele achava que deveriam ser seguidas e deixava de lado as outras que ele não queria seguir, como, por exemplo, também, no caso, os escritos do apóstolo Paulo. E se você quiser um episódio específico dedicado a falarmos sobre Marcião e o marcionismo, escreva aqui nos comentários a palavra marcionismo. Se a gente alcançar um número elevado de comentários, eu farei um vídeo também com essa temática. Para a gente resumir toda essa bagunça criada pelos ebionitas, eles foram duplamente banidos, foram duplamente rejeitados. Foram rejeitados pelo judaísmo, porque eles abraçavam a fé judaica, mas consideravam Jesus o cumprimento messiânico das profecias do Antigo Testamento, que ainda não era chamada assim a escritura judaica, e eles são também banidos e rejeitados como heréticos pelo cristianismo, porque eles dizem que Jesus é o Messias, mas não defendem, por exemplo, que Jesus é Deus, que Jesus tem origem divina e que Jesus teria sido obra do Espírito Santo no ventre de Maria.
Portanto, eles não conseguem agradar ou aderir a gregos e a troianos, a judeus e a cristãos, e são rejeitados por ambos, e eles se constituem, os ebionitas, como um caminho alternativo entre um e outro, né? E defendem a ideia da prática messiânica de Jesus, da prática contra a exploração, que ele era o Espírito eterno, que esse Messias volta a Deus e ele continua regendo a humanidade. Eles têm os seus próprios ensinamentos que se aproximam ora de um, ora de outro, mas ao mesmo tempo se afastam tanto de um quanto de outro, e por isso vale a pena a gente citar um pouco mais sobre essa que foi considerada heresia por judeus e cristãos, que era o chamado ebionismo. E se você gostou de mais um episódio, deixa o seu like aqui embaixo, deixa a sua curtida, inscreva-se no canal se você ainda não fez isso e clique ali em Seja Membro, assista ao nosso vídeo e venha conhecer o nosso clube de membros aqui do canal. Um abraço e até o próximo conteúdo do Café com Teologia.